Olá, sejam bem-vindos ao episódio 180 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Estamos às portas do Natal e nós chegámos à conclusão que a melhor prenda que podíamos oferecer aos nossos ouvintes era responder às suas perguntas. Nós temos mais perguntas na caixa de correio do que o Pai Natal tem perguntas no Trenó e, portanto, este vai ser um programa merecidamente dedicado às perguntas lá de casa, ou lá do carro, ou lá da rua, dependendo do sítio onde nos esteja a escutar. E como os nossos ouvintes, e não só nós também, passámos este mês agarrados à bola, começamos com uma excelente questão inspirada no Mundial do Qatar. E logo sobre a equipa que levou o troféu para casa, a Argentina. E, portanto, pergunta ao Jaime Figueiredo. Ao ver os jogos do Mundial, dei por mim a questionar-me sobre a origem dos jogadores da Argentina. Enquanto a maior parte das seleções possui jogadores afrodescendentes, este país da América do Sul não possui, assim à vista desarmada, nenhum. Será que a Argentina não teve o mesmo processo de colonização que todos os outros países da América? Isto está muito bem visto pelo Jaime Figueiredo, Rui. Há alguma razão histórica para a seleção de futebol da Argentina ser assim tão branca? Ou parecer assim tão branca. Há duas causas para isso. Primeiro, a Argentina, no momento da sua colonização, a partir do século... Enfim, no momento do começo da sua colonização, no século XVI, a Argentina tinha pouca população indígena, pouca população ameríndia, como se costuma, também se diz. Ao contrário, por exemplo, do México ou do Peru, que eram centros de grandes impérios americanos. Portanto, a população indígena nunca teve a mesma presença, nunca foi tão grande como foi nesses países, apesar de nesses países também ter sido devastada por doenças trazidas pelos europeus. Mas na Argentina havia relativamente pouca, melhor dizer, relativamente pouca população indígena. E depois, essa talvez tenha sido também um fator importante, a economia argentina não assentou no cultivo de produtos, aquilo, do ponto de vista europeu, são produtos exóticos, como o açúcar, o algodão ou o café, que geralmente eram cultivados em regime de plantação, em plantações. Certo. E esse é que exigiam uma grande quantidade de escravos. Essas plantações, nas Américas, geralmente basearam-se na importação de mão de obra escrava de África. Certo. Isso aconteceu no sul dos Estados Unidos, na maior parte das ilhas das Caraíbas, produtores de açúcar, ou no Brasil, produtor de açúcar e depois de café. De café também, mas sobretudo na região do Nordeste, produção de açúcar, que é uma grande, enorme concentração de escravos importados de África. Portanto, a resposta Argentina não era o açúcar e o café não se davam. A Argentina é uma zona, sobretudo, era uma zona comercial, e sobretudo de criação de gado, portanto, aquelas planícies. E, portanto, não tem este tipo de população importada. A Argentina é, assim, povoada sobretudo por europeus. As estimativas variam, entre 95%, dizem algumas fontes, outras fontes dizem 80%, mas entre 90% a 80% da população da Argentina é exclusivamente descendente de europeus. Isto é uma percentagem muito grande para a América do Sul, por exemplo, comparado com o Brasil, onde só 48% da população é que é descendente exclusivamente de europeus. Obviamente há outra população que é descendente de europeus e de africanos e de ameríndios, mas na Argentina entre 90% a 80% da população é descendente de europeus. Esses europeus foram espanhóis até ao século XIX e depois italianos. Há grandes vagas de imigração italiana para a Argentina no fim do século XIX e princípio do século XX. A Argentina é um grande destino de imigração europeia. Depois dos Estados Unidos, é o país das Américas para onde vão mais europeus nesta época do fim do século XIX, princípio do século XX. Muitos italianos, de tal maneira que hoje cerca de 60%, portanto mais de metade da população argentina tem origem italiana. A Argentina é curioso porque se formos para o Brasil, os estados com maior percentagem de população de descendência exclusivamente europeia também ficam no sul.
isto é, próximo, portanto, da Argentina e do Uruguai, que é o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E o que é que têm em comum? Não predominava aí os regimes de plantação, isto é, aquilo que nós chamamos de economias de plantação, de que predominaram no Nordeste. Portanto, onde há planícies, criação de gado, cowboys, etc. Era uma coisa para europeu, era uma coisa, sobretudo, para europeus. Aqui está a explicação porque é que a seleção da Argentina é assim tão branca, não é? E agora uma pergunta do Daniel Nascimento, ainda relacionada com a bola, não é? As relações entre o futebol e a história estão fortíssimas neste programa, e a pergunta é esta: a propósito do recente Mundial de Futebol, gostaria de saber porque é que a tradicional Holanda se chama agora Países Baixos. Será que é por Holanda designar apenas uma parte do país? E que relação histórica há com a Flandres, já que partilham a língua? Tanto quanto sei, diz o ouvinte, o neerlandês usado na Holanda, Países Baixos, é praticamente idêntico ao dessa região da Bélgica. Rui, de facto, todos nós reparamos nisso. Porque é que a Holanda passou subitamente a chamar-se Países Baixos sem que ninguém nos tivesse avisado antes? Aparentemente é uma tentativa de corresponder a um pedido do próprio governo holandês, que a partir de 2020 quis que aquilo que já era o reino dos Países Baixos passasse a ser, mas que toda a gente chamava Holanda, ou em países como Portugal, a França, se chamava Holanda, passasse a ser designado por Países Baixos em vez de a Holanda. De facto, a Holanda são apenas 2 províncias, embora sejam as mais importantes, com mais população, onde estão as principais cidades, mas de facto a Holanda é o caso de um país em que o todo tem o nome de uma parte e aparentemente as outras partes, isto é, as outras províncias ressentiram isso, isto é, serem chamadas Holanda. Foi ciúmes. Havia algum protesto e o governo holandês, portanto, passou a pedir que fosse chamado Países Baixos. Agora, o governo holandês tem todo o direito enfim, pedir que lhe chamem o que eles quiserem. Quer dizer, agora nós temos alguma obrigação, e sobretudo cá dentro, como vimos na televisão durante os relatos do Mundial de Futebol, aquele esforço gigantesco dos comentadores para não se enganarem, quer dizer, como se fosse um crime ou um insulto, de repente de se escapar-lhe uma Holanda ou escapar-lhe um holandês. Sim. Eu achei isso um bocadinho caricato, quer dizer, porque não é insultuoso. De facto, é porque não foi só a Holanda, não é? O problema é que também tivemos que deixar de chamar holandeses, não é? Exatamente. É porque agora chamam-lhe neerlandeses, não é? Que é uma coisa que em português enfim, em português e em Portugal é uma coisa esquisita. Sim. Como é que isto começa? Isto começa no século XVI. A Holanda faz parte dos Países Baixos espanhóis. Esses Países Baixos espanhóis não são só a Holanda, são aquilo que é hoje a Holanda, ou o Reino dos Países Baixos, a Bélgica e uma parte do norte da França. Isso eram os Países Baixos. E no século XVI está sob a autoridade espanhola, faz parte da herança de Filipe II, e portanto chama-se os Países Baixos Espanhóis. Como é que aparece aqui a Holanda? A Holanda aparece porque é a vanguarda, quer dizer, a cabeça de um movimento de rebelião de algumas das províncias, mais exatamente 7 destas províncias dos Países Baixos, que se revoltam contra o rei de Espanha, contra Filipe II, e em 1581 formam a República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos, que é conhecido por Províncias Unidas, é assim que aquilo é conhecido, e que basicamente eram as províncias protestantes dos Países Baixos, onde o protestantismo se tornou maioritário, uma vez que a religião foi a base da contestação da autoridade de Filipe II como rei católico. Isto era um país, esta República das 7 Províncias Unidas é um país relativamente pequenino, tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, mas que no fim do século XVI tem uma armada maior do que as armadas inglesa e francesa combinadas. É mesmo uma potência naval. Na Europa. As Províncias Unidas tiveram então uma relação intensa com Portugal. Aliás, por um lado eram grandes rivais dos portugueses no ultramar, foram os holandeses que conquistaram
uma série de possessões portuguesas na Ásia, também nos disputaram possessões em África e no Brasil, ocuparam mesmo uma parte do Brasil, no Nordeste, Pernambuco, falámos aqui disso num dos últimos programas. Portanto, eram inimigos, digamos, no ultramar, mas eram também grandes parceiros comerciais de Portugal. Isto é, enquanto havia guerras com os holandeses no ultramar, isso não impedia imensos navios holandeses de virem aos portos portugueses buscar sal e outras coisas. De tal maneira que há uma estimativa de que entre 1640 e 1680 cerca de 40% dos barcos, quase metade dos barcos em Lisboa que frequentavam o Porto de Lisboa eram holandeses. Quer dizer, e o que é que acontecia? Os portugueses conheceram sempre estas províncias unidas como Holanda. Era assim, se viram ver os sermões do Padre António Vieira deste tempo, os sermões, fala dos holandeses, fala da Holanda, é dessa maneira que... portanto, é a maneira tradicional de nós designarmos este país. Sim. E tanto mais que Países Baixos é um bocadinho... Isto é, se Holanda de facto é inapropriado, porque é uma espécie de sinédo, quer dizer, usar uma parte para designar o todo, tratá-los como Países Baixos também é relativamente inapropriado. Já Países Baixos era uma designação que incluía outros países além daquilo que nós chamávamos Holanda. Certo. Isto é, a Bélgica, o Norte de França. Portanto, enfim, quer dizer, a Holanda não está certo, mas Países Baixos também poderia argumentar que também não está certo, porque então aí é tratar o país para além das suas fronteiras, enfim, como a Espanha acabou por ser Espanha, quando Espanha era o nome de toda a Península Ibérica e o Reino de Leão, Castela e depois Aragão acabou por chamar-se Espanha, quer dizer, deixando Portugal de fora. Há aqui uma questão geral, quer dizer, nós quando pensamos nos nomes que em português damos a regiões, a cidades estrangeiras, e sobretudo aquelas com os quais os portugueses tiveram uma longa relação, e portanto há um nome português para aquelas cidades e para aqueles países e para aquelas regiões, nós às vezes pensamos que esse nome é a tradução do nome original, não é? Do nome que é usado pelos locais para designarem a sua cidade ou o seu país ou a sua região, e por vezes não é. Isto é, por vezes não é. Portanto, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha não é Alemanha em alemão, é Deutschland. Certo. Aliás, em inglês é Germany. Quer dizer, portanto, a Alemanha é conhecida na Europa por nomes que não têm nada a ver com o nome com que os alemães se referem a eles próprios. Vem de outras tradições. Germany vem do nome que os romanos davam àquela região, Germânia, quer dizer, e em inglês manteve-se isso, em português, em francês, usa-se Alemanha, e o ponto aqui é que a Alemanha aceita isso, oficialmente. Aceita isso. Não é o único caso. O Japão não é o Japão. É Nippon. Quer dizer, que é o sol nascente, quer dizer, o Nippon. Quer dizer, agora, chama-se Japão porquê? Por causa dos portugueses. É os portugueses que adotaram a designação malaia, que era dos malaios, para aquela ilha do extremo Oriente, portanto, eles chamavam de Japun, quer dizer, portanto, em português Japão, que vinha da designação chinesa do país, e passou a ser conhecido por Japão, e os japoneses, enfim, quando se integraram na comunidade internacional, aceitaram, porque em inglês... E não exigiram niponeses, embora às vezes nós chamamos os nipónicos, etc., quer dizer, vem de Nippon, que é o nome. Estávamos a falar da China. A China também não é a China. Sim. A China e perdoe agora a pronúncia, Zhonggu, quer dizer, portanto, quer dizer literalmente o Estado do meio, portanto, é os Países Baixos, este aqui é o país do meio, digamos assim. China é o nome que lhe era dado na Índia e que, mais uma vez, foram os portugueses que divulgaram a partir do malaio. Isto é curioso, os portugueses os portugueses vêm da Índia, estão a ir para o extremo Oriente, portanto, a chegar à China, a chegar ao Japão, e estão a usar os nomes que essas terras... Chega primeiro.
nomes que essas terras... que vêm primeiro. Os nomes que essas terras tinham quando eles estavam a chegar. Isto é, portanto, eles passam pela Malásia, pelo Sudeste Asiático, e aquilo era a China e era o Japão, e usam esses nomes para os designar. O que acontece é que o Japão e a China aceitaram esses nomes internacionalmente, portanto não fazem questão de ser tratados por aqueles nomes por traduções literais dos nomes Beijing e Pequim, quer dizer, essas diferenças. Não, há países que mudaram de nome, de facto, no século XX. Isso aconteceu no século XX, depois da descolonização europeia. Na época, isto é, quando as potências europeias deixaram de dominar no mundo como tinham dominado até então, houve países que, para assinalarem a sua descolonização, a sua independência, adotaram novos nomes. O Sri Lanka era o Ceilão, passou a ser o Sri Lanka, Tailândia, enfim, não era propriamente ocupada por uma potência europeia, mas não quis estar a ser tratada como os europeus a tratavam. Sião passou a ser Tailândia. O Irão também fez questão de deixar de ser Pérsia e passar a ser Irão, que era o nome de facto que era o que se lamenta, porque Pérsia é muito bonito e tem uma velha tradição. Mas Irão, que é a terra dos puros, acho que quer dizer terra dos puros. E em África também vários estados mudaram de nome em relação ao nome que tinham os territórios coloniais quando se tornaram independentes. Portanto, o Alto Volta tornou-se o Burkina Faso em 1984. Mas isso são casos em que não havia no caso do Burkina Faso, não havia uma grande tradição anterior de designar aqueles países. Agora, no caso dos chamados hoje Países Baixos, e que nós conhecíamos como Holanda, há uma grande tradição, uma tradição local, e, portanto, de repente, mudar a designação em português dentro de Portugal, não estou a dizer que o Estado português não se relacione com o reino dos Países Baixos, designando-os por Países Baixos, mas cá dentro, quer dizer, falar dos holandeses, vamos começar a falar dos neerlandeses, que é uma coisa que nós não sabemos. Por exemplo, os ingleses não falam são capazes de dizer Netherlands, mas depois a população são os Dutch, quer dizer, Dutch, é assim. Enfim, que se lhes referem, quer dizer. Uma boa confusão. Bom, olha, Rui... Agora... É uma confusão que não podia não existir. Isto não existia antes. Nós antes sabíamos onde é que ficava a Holanda e quem é que eram os holandeses. Agora não sabemos como é que devemos designar aquilo e parece tudo muito artificial e falso e forçado e um bocadinho ridículo. Olha, e agora saímos do mundo da bola, embora continuemos dentro do retângulo. Pergunta do Carlos Cardoso. Porquê é que Portugal cresceu territorialmente para sul de uma forma tão reta, levando à formação do atual retângulo? Ou seja, por que razão a conquista não foi mais para o interior da península ou mais para o litoral atlântico? Pergunta ao Carlos. Nunca tinha pensado nisto, Rui, mas agora quero muito saber a resposta. Porquê é que Portugal cresceu a direito e porquê é que só se estendeu para sul e não para este ou até para norte? Porque as outras potências peninsulares não deixaram, basicamente. O Dom Afonso Henriques bem tentou ir para outros lados. Ele ocupou várias vezes os condados do sul da Galícia, Límia e Toronho. Em 1136 ocupou Tui. Inicialmente são os reis de Leão e Castela, Afonso VI e Afonso VII, aliás, parentes do Dom Afonso Henriques, que o impedem e, portanto, mantêm o Rio Minho como fronteira entre o Reino de Portugal e o Reino de Leão. Mas Dom Afonso Henriques não ficou só por aí. Em 1163 também conquistou Salamanca, portanto, avançando para leste. Depois teve de aceder, mas obteve o que é hoje Trás-os-Montes. Portanto, aí certamente cresceu, nunca se sabe exatamente se ele queria, isto é, há alguma discussão sobre se ele queria de facto ocupar estes territórios para aumentar o reino de Portugal com o seu reino, portanto com esses territórios, ou se havia uma coisa, havia já alguma noção de que aquilo eram territórios estrangeiros para o reino de Portugal e que o rei de Portugal estava a ocupá-los apenas para negociar com o rei de Leão e de Castela, isto é, como uma espécie, obter alguns trunfos para poder depois trocar nas mesas enfim, em termos de negociação depois. Nós no século XII temos 5 reinos cristãos no norte da península, Portugal, Leão, Castela, Navarra, Aragão. Eles têm frentes com os muçulmanos.
E acontece é que, e portanto são reinos da Reconquista, portanto, são reinos que se propõem a recuperar terras que outrora tinham sido cristãs e que teriam sido ocupadas pelos muçulmanos a partir do século VIII. E, portanto, há essa ideologia da Reconquista para ocupar aquelas as terras. Acontece é que os reis de Leão e Castela, no século XII, decidem várias vezes que todos os territórios muçulmanos que ainda não estão ocupados por reis cristãos lhes pertencem a eles, independentemente do reino cristão que está, enfim, na frente. Ok. Estávamos basicamente a descer de norte para sul, os cristãos estão a descer de norte para sul, mas os reis de Leão e Castela também acham que os portugueses não devem descer, quer dizer, devem ficar onde estão, na linha do Tejo, e que o Alentejo e o Algarve também lhes pertencem, porque a lógica aqui era, como os reis de Leão e Castela se tinham tornado protetores, portanto, tinham criado protetorados sobre alguns reinos muçulmanos que incluíam o Alentejo e o Algarve, portanto, eles achavam que essas partes dos reinos muçulmanos que eles patrocinavam, digamos assim, protegiam ou já controlavam, também lhes faziam... Pois, o que estás a dizer é que a situação da Península é mais complicada do que nós às vezes pensamos. Não era só simplesmente cristãos para um lado, muçulmanos para o outro, mas de vez em quando existiam alianças constantes. E isso vê-se. Dom Afonso Henriques não se conforma com a ideia de que o Alentejo e o Algarve, portanto, aquilo que hoje é o Alentejo e o Algarve, pertenciam também ao rei de Leão. Eu estou a dizer reis de Leão e Castela porque em determinado momento há um rei de Leão e Castela, mas depois há um rei de Leão e um rei de Castela, quer dizer, agora não vou entrar nesses detalhes, mas portanto uma vez é rei de Leão e Castela, outra é reis de Leão, rei de Leão e rei de Castela. Irmãos, aliás, quer dizer, mas... Ora bem, o Dom Afonso Henriques não se conforma com a ideia de que, quer dizer, o Alentejo e o Algarve fazem parte das conquistas futuras do rei de Leão e Castela, e em 1169 tenta ocupar Badajoz, portanto, que era a mais importante praça forte muçulmana no ocidente da Península Ibérica. E aí o rei de Leão, Fernando II, intervém. Ele assina um pacto de defesa mútua com os muçulmanos para proteger os muçulmanos contra o Dom Afonso Henriques, ataca, consegue derrotar o Dom Afonso Henriques em Badajoz, até prendê-lo, ele é capturado e fica 2 meses preso do Fernando II, e em troca, para ser libertado, tem de ceder uma série de castelos que ele tinha ocupado, que Dom Afonso Henriques tinha ocupado, quer na Galiza, nos tais condados de Límia e de Toronho, quer a leste do Guadiana, isto é, portanto, o reino de Portugal já se tinha expandido para leste, e é esta derrota de Badajoz em 1169 que o obriga a recuar, digamos, para o Ocidente. Portanto, quer dizer, se Dom Afonso Henriques tivesse sido bem sucedido, não sabemos, mais uma vez, quais são as verdadeiras intenções dele conquistar Badajoz, mas imagina que fossem quais fossem essas intenções. Ele tinha sido bem sucedido, tinha ocupado Badajoz, tinha conseguido consolidar-se em Badajoz e provavelmente não tínhamos um retângulo, tínhamos uma forma geométrica um bocado mais esquisita, quer dizer, o Algarve é... Sim, ali na zona do Guadiana nós também temos um retângulo com uma dentada jeitosa, exatamente, que é o Guadiana. Exatamente, estamos do outro lado também, não aceitamos o Rio, o Rio não ficou como fronteira, que era a fronteira óbvia, mas não foi esse o caso. O Algarve é conquistado em 1249 e mesmo nessa altura com protestos do rei de Castela, que só mais tarde, em 1253, é que reconhece o Algarve como parte do reino de Portugal. E também era protetor do reino dele. Era, porque ele era o rei de... O rei de Castela era protetor do reino muçulmano de Niebla, de que Faro era dependente. Portanto, ele achava, bem, se eu sou protetor de Niebla, também, Faro também pertence. O Dom Afonso III, que é completa a reconquista do Algarve, o que é que ele faz? Ocupa as praças castelhanas de Aroz e de Aracena, na Andaluzia. Isto é, como troca. Portanto, há aqui... Isto é, não quer dizer que fosse intenção dele expandir o reino de Portugal para o leste, mas nitidamente está ali a ocupar aquelas praças para ter moeda de troca com os... Para reconhecer o Algarve. Neste caso, para reconhecer a conquista de Faro. E consegue, não é? E consegue. Os reis de Portugal, atenção, os reis de Portugal, mesmo depois de 1249, quer dizer, ocupado o Algarve, portanto, formado mais ou menos o
o retângulo atual, eles nunca se contentam muito com o retângulo. Quer dizer, se nós, enfim, além de pretenderem várias vezes tornarem-se reis de Castela, quer dizer, alguns deles têm essa ideia também, mas, por exemplo, quando avançamos para o século, fim do século XIV, princípio do século XV, o Dom João I pensa, depois do fim da guerra com Castela, pensa em tentar uma aventura de expansionista no Reino de Granada, quer dizer, que ainda há um reino muçulmano na península, que só no fim do século XV é que é extinto. Portanto, ainda pensa nisso. E depois vai conquistar Ceuta em 1415, que é uma espécie de continuação da Reconquista. Isto é, passar para o lado, do outro lado do Estreito, passar para a África. Mas a África também era vista como uma terra que tinha sido cristãos, tinha feito parte do Império Romano e, portanto, também era terra de reconquista, digamos assim. Portanto, há a ideia de... E, obviamente, é uma reconquista que leva ao Reino de Portugal para, enfim, deixar de ser o retângulo. Portanto, não, o retângulo não era uma coisa absolutamente... Enfim, nós, ao fim de muitos séculos, temos quase como enfim, predestinado, digamos assim, mas não era necessário. Podia ter, enfim, Dom Afonso Henriques podia ter conquistado Badajoz e provavelmente também tinha mantido umas partes da Galiza e, portanto, enfim, e não tínhamos bem não teríamos tido este retângulo. E já que estamos a falar da expansão, o José Pedro Escaleira ouviu o nosso programa de outubro sobre o nascimento daquilo que hoje chamamos o sotaque brasileiro e sugeriu que falássemos também do dialeto português de Malaca. De facto, o chamado crioulo de Malaca, também conhecido como papiá cristão, está em grande declínio atualmente na Malásia. Estima-se que apenas poucas dezenas de pessoas ainda sejam capazes de o falar atualmente, mas não deixa de ser impressionante a resiliência de um dialeto cujas origens remontam ao início do século XVI, quando Afonso de Albuquerque conquistou Malaca e os portugueses passaram a dominar o seu estreito a partir de 1511. Tendo em conta que Portugal só conseguiu dominar Malaca durante 130 anos, até ser tomada pelos holandeses em 1641, como é que a chamada comunidade cristã, de cristão, e o seu crioulo de origem portuguesa conseguiram sobreviver até hoje? Tens alguma ideia sobre isso, Rui? Há várias ideias sobre isso. A primeira coisa a ter em conta é que o português, nos séculos XVI e XVII, chegou a ser uma das línguas francas do comércio e das relações internacionais na Ásia. Isto porque nós às vezes pensamos que os portugueses eram apenas os intermediários entre a Ásia e a Europa. Enfim, é a ideia que há, a viagem do Vasco da Gama, as especiarias que vêm para a Europa. Sim. Mas os portugueses tinham uma atividade muito mais importante nas relações comerciais entre várias regiões da Ásia. Isto é, os portugueses no século XVI integraram-se nos circuitos comerciais locais e, portanto, desempenhavam um papel ou de controle ou eles próprios eram protagonistas desse comércio. E, portanto, o português começou a ser uma língua utilizada nesse comércio, nessas relações. Por exemplo, quando os holandeses chegam à Ásia no século XVII, eles usam durante muito tempo o português para contacto com os poderes locais. Portanto, o português era uma espécie de inglês naquela zona, quer dizer, era usado e, portanto, há presença e influência do português em várias línguas locais. Segundo, além desta presença do português, resultado, repito, do papel dos portugueses no comércio, sobretudo no comércio marítimo na Ásia, temos depois a missionação. A missionação é uma dimensão fundamental da expansão portuguesa. A conversão das populações com que os portugueses contactam é algo que os portugueses dão importância. Eles têm têm um relativo sucesso junto das populações que não são muçulmanas. O Islão, nesta altura, também está em missionação naquela região do mundo. Portanto, há, digamos... Há duas religiões em conflito. Há duas religiões em atividade ali, quer dizer, em concorrência. Em competição, não é? Melhor, há uma espécie de concorrência, de converterem-se. E esta conversão... no caso português, ao catolicismo, reforça os laços com os portugueses. Por exemplo, já que nos batismos, geralmente as populações locais adotavam nomes portugueses. Portanto, temos assim uma população como os cristãos ou
portugueses, que também são assim conhecidos de Malaca, na Malásia. Malaca foi um centro importante de comércio português. A população propriamente descendente de europeus, ou população europeia, nunca foi muito grande. Por exemplo, volta de 1.600, uma estimativa que em 12 mil habitantes de Malaca, só 300 é que eram europeus. Portanto, é pouca gente. Embora monopolizasse o poder, que isto é no Conselho, eles estão organizados já num Conselho, num município, sim, como em Portugal. Mas depois há outros portugueses que são os mestiços, isto é, às vezes, o resultado de casamentos entre portugueses e locais, sobretudo entre homens portugueses e mulheres locais. E nativos que tinham adotado, ou adotarem a religião católica, a identidade portuguesa e depois a língua portuguesa também como língua de comunicação. Que a foram conservando ao longo do tempo. E que vão conservando. E vão conservando por várias razões. Quer dizer, por exemplo, quando a Malásia é uma colónia britânica, esta população, uma parte desta população, melhor dizendo, uma parte desta população, tal como acontece, aliás, na Índia, aparece como, enfim, reforça a sua identidade europeia, portanto portuguesa, para se oferecer como colaboradora dos britânicos, da administração britânica. A mesma coisa acontece na Índia, onde há imensa gente, imensos goeses cristãos que têm lugares na administração do Império Britânico na Índia. Porque são gente de confiança, são cristãos, portanto já são europeus, etc. E depois da independência da Malásia, curiosamente também há uma tendência destas comunidades para reforçar a identidade portuguesa, agora num outro sentido, que é para se afastarem da herança colonial britânica, dizendo nós somos europeus, mas não somos britânicos. E, portanto, há esse reforço também. E depois, claro, há a questão do turismo, e, portanto, o cálculo é que são cerca de 37 mil estes portugueses de Malaca, que têm tradição, cultivam tradições portuguesas, a sua identidade portuguesa, são católicos. A religião é muito importante para manter as identidades, de facto. Nesta região do mundo e noutras, e também, mas extinguindo-se um crioulo originário do português, que não é ensinado nas escolas e, portanto, enfim, está em francas. Sim, em extinção, a desaparecer. Muito bem. Bom, e porquê Natal? Não é? Eu acho nada como uma pergunta sobre cristianismo a fechar, aliás, vem na sequência desta, da autoria do Diogo Carrasco. Pergunta ele, porquê é que o imperador Constantino abraçou o cristianismo no ano 313 depois de Cristo? A religião cristã era assim tão influente no Império Romano, na altura, para que o próprio imperador tivesse a necessidade de se adaptar aos novos tempos? Ou terá havido algum outro motivo? Esta é uma daquelas, é um dos clássicos, é uma pergunta clássica da história. Difícil e... Esta não é uma pergunta a que eu me vá atrever a responder com... Acho que nos interessa apenas aqui reter que há, mas de facto, duas linhas de interpretação. Porque é uma discussão muito grande, quer dizer, que envolve grandes historiadores... de um lado e do outro, grandes historiadores, e grandes especialistas. Há muitos, enfim, há pelo menos 2 ou 3 séculos e, portanto, seria ridículo tentar aqui fazer de Salomão e resolver... Achas que não consegues responder isso em 5 minutos? Não provável que não. Solucionar o que há 2 séculos a erudição anda a tentar resolver. Bem, então vamos para... Há 2 visões, basicamente. As visões têm um pouco a ver, atenção, mas este é o ponto interessante, as visões têm um pouco a ver com o conceito que nós temos de religião, verdadeiramente. Isto é, não é só sobre os factos, sobre os documentos, mas é sobre o que é que se pensa sobre a religião. E para aquela escola em que vê a religião sobretudo como uma coisa política, como uma coisa que é usada pelos governantes para obter ordem e conformidade nos territórios sobre onde mandam, aí a ideia é que provavelmente Constantino teria sido atraído, teria feito a sua opção cristã em grande medida por questões de utilidade, isto é, do oportunismo, quer dizer, de interesse, de interesse político, portanto. Ou porque aqui também depois há
digamos, divergem as interpretações, mesmo dentro desta linha interpretativa. Sim. Há aqueles que dizem, bem, ele fez isso porque o cristianismo já tinha uma grande força no século IV, depois de Cristo, os cristãos tinham conseguido resistir à grande perseguição do imperador Diocleciano em 303, portanto, 10 anos antes, tinham a pior de todas as perseguições, com destruição de igrejas, prisão de padres. O Constantino era então um membro da corte de Diocleciano, portanto assistiu a toda esta perseguição, aparentemente não terá feito nada, quer dizer, mas a perseguição teria demonstrado que não era possível erradicar o cristianismo, isto é, que estaria já com uma importância demasiado grande, portanto daí talvez pudesse ter sugerido a um destes poderosos, um destes romanos poderosos, a ideia, bem, se não os podemos vencer, vamos tentar cooptá-los, Portanto, esta é uma das versões desta teoria utilitária da conversão de Constantino. Outra é uma versão diferente, não entra em linha de conta... Ainda dentro do utilitarismo. Não entra em linha de conta com a importância do cristianismo, que às vezes não é fácil perceber, isto é, a importância do cristianismo em relação a outros cultos, que os cristãos chamavam pagãos, portanto, a outros cultos, que eram cultos muito variados. E pelo contrário, assenta na ideia de que o Constantino precisava de uma nova crença para tentar unir os romanos à sua volta, e aquilo era um momento em que havia vários candidatos a imperador. Por exemplo, ele declara-se candidato a imperador em 306, só consegue tornar-se o único imperador em 324, quase 20 anos depois. Portanto, há guerras civis, há uma série de rivais, de colaboradores dele que também querem ser imperadores, e ele tende a aceitar como co-imperadores. Portanto, uma situação de grande fragmentação e de grande conflito, em que ele teria visto a vantagem de ter uma religião, isto é, de fazer daquilo que até então tinha sido uma seita, o cristianismo era visto como uma seita, torná-lo numa religião. A religião é algo que une, quer dizer, uma coisa que une, a seita separa. Portanto, eles viam os cristãos como algo que separava, e de repente acham que eles podem, isto é, Constantino teria visto que haveria algum interesse em tentar... Ele tem problemas de legitimidade e, portanto, associar-se e ali ter uma... Enfim, estes cristãos a dizer este é que é o imperador, este é que é o verdadeiro imperador. Sendo verdade que em 303 aquilo que ele faz é o Edito de Milão, que é de tolerância, não é só para os cristãos, mas é para todos os cultos, quer dizer, portanto, enfim... Mas poderia haver a ideia de que ele se aproximou dos cristãos também com esta... enfim, com o cálculo de que, bem, aqui está um grupo que me vai apoiar, quer dizer, que me vai aclamar, etc. E essa é a tal visão utilitarista que olha sobretudo para a religião numa perspectiva política. A religião é algo essencialmente político, e um imperador lida com a religião como um político, isto é, como algo que lhe pode interessar, um mecanismo que lhe interessa para... ou para aproximar-se de um grupo muito poderoso, ou para fazer de um grupo que podia até nem ser muito poderoso, mas que ele podia tornar na base da sua autoridade, de uma autoridade. E há outros social. Que têm a tese que ele se converteu não por razões políticas, mas efetivamente religiosas. Isto é, que o imperador era mesmo crente, isto é, converteu-se ao cristianismo porque acreditava mesmo. Qual é a base desta interpretação? É a possibilidade da mãe de Constantino, que era uma grega, ter sido cristã. Portanto, a mãe dele já era cristã. Portanto, ele é um daqueles imperadores que já não nasce em Roma, nasce no Império, salvo erro, nasce na Sérvia, portanto, naquilo que é hoje a Sérvia. A mãe era grega e era cristã, e portanto talvez ele tivesse de alguma maneira mantido recebido alguma influência. E existem dados factuais para sustentar essa tese? Há algumas. O grande problema aqui é que aquilo que conhecemos de Constantino são fontes cristãs que tendem a torná-lo muito cristão, quer dizer, portanto, e tendem a acentuar a dimensão cristã de Constantino, até como uma figura quase providencial. E, portanto, às vezes há uma discussão sobre a interpretação dessas fontes cristãs. Agora, ele não só se converte, mas organiza também o credo
o credo isto é, organiza a Igreja cristã, ele convoca o concílio de Niceia em 325. Portanto, não é apenas isto é, ele tenta organizar a religião cristã. Nas moedas que ele cunha, os símbolos pagãos desaparecem e passam a aparecer símbolos cristãos, e quando ele morre, em 337, pede para ser batizado na morte. Quer dizer, ele, aliás, não era, portanto, costume ser batizado à nascença, quer dizer, portanto, ele é batizado e é sepultado numa igreja em Constantinopla. Portanto, isto poderia indicar que ele, de facto, era um crente, isto era um cristão mesmo, quer dizer, era mesmo um cristão, e, portanto, essa seria a resposta mais simples de todas, quer dizer, e provavelmente, às vezes, as coisas mais simples são as mais ou as respostas mais simples são as melhores. Bom, e assim ficamos. Desejamos a todos, eu e o Rui, um excelente Natal. Bom Natal a todos, sim. E nós cá estaremos novamente, depois, se calhar com mais uns quilos, para mais uma edição de E o Resto é História. Até lá.